Radiografia, ou raio-x, é um exame de diagnóstico por imagem. Ele faz uso de radiação ionizante para obter imagens de diversas partes do corpo humano. A partir desse procedimento, é possível investigar, confirmar ou descartar suspeitas clínicas, o que inclui uma série de doenças, fraturas, tumores e outras condições de saúde. Uma radiografia, a grosso modo, é como uma fotografia em escala de cinza, na qual aparecem órgãos, músculos, tecidos e vasos sanguíneos. Por exemplo, com os resultados em mãos, um médico especialista em radiologia pode fazer a análise e interpretação, informando ao médico solicitante o que encontrou no exame. Pense em uma fratura, por exemplo. O paciente apresenta dor em um dos braços. Mal consegue mexer o membro, mas não há nada aparente que justifique isso. O clínico, traumatologista ou ortopedista que o examina então suspeita da possibilidade de fratura, mas ele não vai indicar que o braço do paciente seja engessado sem antes confirmar a sua suspeita, certo? É justamente para isso que servem os diferentes tipos de raio-x. Observe que usamos como exemplo um caso de menor gravidade. Imagine então uma doença respiratória ou um objeto pequeno engolido por uma criança. Tudo isso ajuda na compreensão da grande importância da radiografia para a medicina. Pelo simples fato de desconhecimento e curiosidade de ser uma nova descoberta, foram ignorados os riscos da radiação sobre o corpo humano. E em poucos tempos já começaram a surgir lesões causadas pelo raio-x. As primeiras vítimas eram os operadores das máquinas, que eles sofriam exposição e radiação durante o uso. E isso era frequente e repetidas vezes. Eles recebiam radiação em muita quantidade. Muitos desses operários perderam as mãos. E no dia que foi feita a primeira radiografia, 22 de dezembro de 1895, Roentgen colocou a mão esquerda de sua esposa Anna Roentgen no chassi com filme fotográfico. Isso fez incidir a radiação do tubo por cerca de 15 minutos sobre o membro da moça. Então, foi revelado o filme para confirmação de suas observações. O filme mostra a mão de sua mulher e ossos dentro da sua parte menos densas. Maravilhados com a inovação de enxergar pacientes por dentro, médicos do mundo todo adotaram a tecnologia de radiografia nos tratamentos de saúde e operações medicinais, assim como profissionais da saúde no Brasil. O primeiro procedimento radiológico em terras brasileiras até hoje é uma incógnita. De forma cronológica, todos os trabalhos estão muito próximos. Por isso, é difícil definir quem foi o pioneiro da atividade no país. Fontes ligadas ao estudo da radiologia apontam que a primeira radiografia realizada em solo brasileiro foi feita no sertão da Bahia em 1897, durante a Guerra de Canudos. Na ocasião, o professor Alfredo Brito utilizou a técnica de radiação em 70 feridos para localizar projéteis de armas de fogo. Porém, outras fontes apontam para diferentes pioneiros da radiologia no Brasil, como Silva Ramos, Francisco Pereira Neves e até mesmo um grupo de físicos paraenses. Independentemente de quem realmente carrega os créditos de ser o pai da radiologia no Brasil, o que importa é que nosso país faz parte da vanguarda da ciência radiológica. Temos o raio-x contrastado. Ele usa uma substância química administrada no paciente antes do exame, com o objetivo de qualificar as imagens geradas pela radiografia em determinadas partes do corpo. O contraste se aplica a áreas que geralmente não seriam definidas com nitidez em uma radiografia convencional. Dessa forma, o que ele faz é modificar a capacidade de absorção da radiação ionizante pelos tecidos durante o exame. O raio-x contrastado, assim como outros métodos de diagnóstico por imagem que usam a substância, costuma ser mais utilizado na investigação de males na região abdominal, ou seja, é importante recurso para observar os sistemas digestivo, urinário e reprodutor. Cabe ao médico solicitante do exame indicar no seu pedido o uso ou não de contraste na radiografia. A radiografia contribuiu muito para o nosso mundo moderno. Até o fim do século XIX, para examinar os órgãos internos de uma pessoa, era necessário abri-la. Imagina ter que abrir uma pessoa só para ver como seus órgãos estão por dentro, se eles estão saudáveis ou não. Bom, hoje podemos obter imagens internas do nosso corpo através da radiografia.
Após a descoberta do raio-x, esse método se tornou mais popular nos países ricos e posteriormente nos mais pobres. Várias doenças não poderiam ser identificadas precocemente sem o uso do raio-x. A necessidade desse método se torna cada vez mais presente no mundo, para identificação e prevenção de doenças. Hoje, no Brasil, muitas mortes são de doenças que podem ser identificadas em exames radiológicos. O raio-x é capaz de mostrar um osso quebrado e até um tumor. Ao mesmo tempo em que ajuda os médicos a diagnosticar doenças, a radiação pode ser perigosa. O excesso de radiação pode causar câncer ou até alterações no DNA das células humanas. Mas isso apenas ocorre com altas e repetidas doses. Nas radiografias simples, cada imagem precisa de uma quantidade mínima de radiação. Se formos comparar com as radiografias do tórax, a quantidade de exposição à radiação de uma única imagem é igual à quantidade que a maioria das pessoas recebe em 60 horas no dia a dia. Precisaríamos de cerca de 5.000 radiografias da região do tórax em cerca de um ano para ter um risco de desenvolver câncer. A radiação está presente apenas no momento da radiografia. O técnico da radiologia do serviço se protege através da parede, porque ele realiza essa tarefa diversas vezes ao dia, enquanto você fica no local por apenas alguns segundos. Por segurança, os indivíduos que se submetem ao exame costumam vestir um colete protetor de chumbo, que bloqueia os raios-x, exceto quando o tórax ou o abdômen são avaliados. Olhos, tireoide, medula óssea e sistema reprodutor são as partes mais sensíveis. O raio-x é contraindicado na gravidez, pois tem possibilidade de ocasionar malformações. É um exame com imagem que usa raio-x. Durante o processo, um feixe heterogêneo de raio-x é criado pelo gerador acoplado e depois é projetado sobre um objeto, ou seja, o corpo. Desse modo, é feita uma representação em duas dimensões de todas as estruturas superpostas. A densidade e a composição de cada parte do corpo, a área em que foi feito o exame, determina o quanto raio-x são absorvidos. Essa tecnologia que utiliza raio-x concede a possibilidade de que os médicos vejam através de tecidos humanos e possam também os examinar com uma certa facilidade de ossos quebrados, cavidades e permite que observe o corpo e faça um diagnóstico. Após feita a primeira radiografia, foram feitas muitas charges na época.